Vamos dando início agora à nossa assembleia, como é de praxe. Primeiramente eu quero dar parabéns a toda a categoria, a gente está no movimento coeso, grande parte das supervisões aí da operação também ajudando a gente e agregando aí para a gente abrigar nessa luta aí que não está sendo fácil. A gente está com uma escala de forças muito desigual. Então eu deixo aqui o meu agradecimento a toda a categoria metroferroviária. Mais do que nunca a gente está mostrando aí o nosso valor, a nossa representação e a nossa unidade aí para a empresa e para quem está querendo prejudicar a gente. Como é de praxe, a gente já vai dar início aqui, abrindo as falas aqui para os nossos parceiros que estão somando com a gente aí nas nossas manifestações, nos movimentos sociais, que lutam aí junto com a gente por um mundo mais justo e mais igualitário. Eu gostaria de chamar aqui para fazer a fala o Samuel do Movimento Faísca. Valeu, Samuel. Obrigado. Boa tarde, companheiros e companheiras. Me chamo Samuel e é mais uma vez com muita honra que a gente da Juventude Faísca e do Jornal Esquerda Diário estamos aqui lado a lado de vocês, metroviários, essa categoria muito forte, isso ninguém pode negar que é uma categoria muito forte, que transporta aí mais de 200 mil pessoas aqui em Belo Horizonte e região metropolitana. É um serviço essencial e mostraram isso, né, com a paralisação e com essa mobilização que fez os empresários e o judiciário tremer, né? Quero desejar, né, também começar desejando para esse ano e para os próximos anos, que vão ser anos muito pesados para todos nós, para os trabalhadores e para a juventude precária, para os estudantes também, vão ser anos de muitos ataques, né, que já vêm e vão seguir assim, né? Por isso quero desejar muita coragem, muita força, muita sabedoria e muita audácia para se enfrentar com os empresários, com os governadores, com o judiciário, com o STF e com todos esses que estão juntos para precarizar a nossa vida, né? Tanto no metrô, né, com a privatização aqui, não só aqui em Belo Horizonte, mas nacionalmente, né? Lá no Rio, a passagem está chegando a R$ 7,00, né? Que ataca totalmente a juventude precarizada das universidades e usa o serviço, né? A gente não quer isso para Belo Horizonte, a gente não quer isso aqui, né? Nesse sentido, que a gente da Juventude Faísca, a gente quer colocar à disposição as nossas representações estudantis da UFMG, que é o CAFCA de Filosofia e as Artes Visuais. Estamos fazendo um chamado na UFMG a conhecerem a greve, a conhecer a mobilização, para estar junto lutando contra a privatização, né, do metrô, que afeta nós, afeta todo mundo, toda a população. E nesse sentido também que a gente coloca o Esquerda Diário à disposição, a tudo que for necessário, a denúncias, daqui para frente, no que for, independente do que for decidido aqui na Assembleia hoje. Obrigado a todos, boa Assembleia, e é isso, obrigado. Valeu, Samuel. Pessoal, o próximo inscrito aqui é o David, do Citraeng, e na sequência o Alexandre do Sindipetro. Obrigado, companheiro. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos aqui. Eu quero manifestar minha mais profunda admiração aí pelo movimento de vocês, porque todos nós vemos, né, que o trabalhador, né, para fazer uma greve, ele tem que enfrentar, né, todo tipo de pressão no seu local de trabalho, e vocês também, toda a pressão da mídia, né, toda a pressão, né, da opinião que a classe dominante quer gerar, né, de tentar fazer sempre reprimir o movimento, né, colocar como se fosse contra a sociedade, e a gente sabe que é totalmente o contrário. Então tem que ter muita coragem para fazer essa greve, e o nosso apoio é porque sempre que um trabalhador luta por direitos, né, ele cria uma outra correlação de forças, né, entre as classes, entre o trabalhador, né, e os grandes empresários, e a gente sabe que isso favorece o conjunto da classe trabalhadora. Então nós precisamos
dessa unidade, porque nós, né, somos trabalhadores, nós temos que nos enfrentar no nosso local de trabalho, muitas vezes, aos mesmos juízes que vêm impor multas ou tentar coibir, né, o movimento de greve aqui, né? Muitas vezes nós temos que enfrentar assédio moral de muitos desses juízes também, né, muitas pressões lá, e também nós temos que apoiar, né, essa greve, porque além de ser, né, uma luta justa, como qualquer luta de trabalhador, é uma luta em defesa da sociedade, que a gente sabe que a privatização do metrô é obra daqueles que querem tirar o direito ao transporte para a sociedade, porque já com essa tarifa aí, né, do jeito que está, né, muita gente já não pode mais pagar o seu transporte, e faz parte de um projeto, né, que também nos atinge como servidores públicos, que é de destruição do serviço público, né, para garantir lucro maior aos amigos dos governantes, porque o interesse é esse, né, mais grana para os amigos dos governantes que acabam abocanhando esses serviços privados, dentro de uma visão de que o trabalhador e a sociedade não tem direito à saúde, à justiça, à educação, a transportes, a nada disso. Então precisamos estar juntos, né, mais uma vez a minha admiração, né, porque a luta de vocês, né, não é só interesse de vocês, é interesse de todos os trabalhadores e da grande maioria da sociedade. Então obrigado por esse espaço aí, força e minha admiração pela coragem de vocês. Valeu, David. Obrigado, meu velho. O próximo inscrito é o Alexandre, do Sindipetro, e na sequência o Magrão, do Movimento Marreta. Aliás, Sindicato Marreta, Sindicato de Construção Civil. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Alexandre, trabalho na REGAP, do Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras. Nós estamos passando um processo igual ao de vocês. Estão transformando a REGAP numa empresa própria, local de Minas Gerais, para vender a empresa, como fizeram com a refinaria da Bahia, a RLAM, que hoje já é a gasolina mais cara do Brasil, é a na Bahia, a primeira refinaria privatizada da Petrobras. A tarefa que vocês estão fazendo não é fácil. Nós fizemos a greve 2020, ficamos lá 20 dias de greve, 20 e poucos. Nós sabemos que tem corte de salário, tem reflexo em férias, tem reflexo em tudo que é remuneração trabalhista. Mas nós temos que lembrar que a gente só está discutindo reflexo em férias porque algum dia alguém fez greve e nós conseguimos ter férias. A gente está discutindo reflexo, redução de salário ou corte de salário, porque algum dia alguém fez greve, nós tivemos um piso salarial. Então o que nós estamos discutindo hoje é o efeito de várias lutas que já precederam. A gente está discutindo hoje a não privatização do metrô, é porque muitos companheiros e companheiras já fizeram várias greves e pedindo que privatizasse. Porque o interesse de acabar com o patrimônio público, com Petrobras, metrô, CEMIG, Copasa, Correios, sempre existiu e sempre vai existir. É o interesse do capital privado em transformar em tudo em mercadoria, inclusive os direitos públicos. Então esse processo é contínuo. Essa greve não encerra essa luta, ela continuando, ou você suspendendo, não sei como é que vai ser a pauta que vamos discutir hoje, mas esse processo não se encerra agora. Nós temos que vencê-lo para daqui a uns anos discutir de novo com outro governo que quiser privatizar, que não vai. Porque o interesse do capital em cima das empresas públicas é eterno. Lá no dia a dia, cada um de nós aqui na empresa que trabalha é uma matrícula. Só isso, é uma matrícula. Eles sucateiam, tiram investimento, precarizam. Se você acidenta e morre, apaga a matrícula e põe outro no lugar. É isso que nós somos para eles. Mas aqui na greve, nós somos a classe trabalhadora. Aqui na greve, eles não têm como tirar uma matrícula. Ou eles conversam com todo mundo, ou ninguém trabalha. Isso que é a luta da greve. Então a greve, por mais que não seja fácil, seja cansativa, é uma tarefa nossa extremamente importante, que é o único momento que a gente consegue parar e falar com o trabalhador. Ou você escuta e negocia, ou não trabalhamos. Individualmente, no dia a dia, eles trocam a matrícula. Então, mesmo sabendo de todo o processo, a dificuldade, desde já, todos os trabalhadores hoje, petroleiros e petroleiras, agradecem a luta que vocês estão fazendo, porque essa luta é de todo mundo. Quando a gente fala que é toda a população brasileira, que é usuário do setor público, é para além disso.
Essa luta que vocês estão fazendo é a luta de toda a classe trabalhadora, porque Correios, CEMIG, Copasa, Petrobras, qualquer empresa estatal, ninguém mais está isolado. Ou a gente faz uma greve geral e interrompe esse processo que está sendo feito no Brasil, ou vamos ficar perdendo isoladamente. E vocês puxaram uma greve, estão fazendo honrosamente a greve. Queríamos estar agora todos em greve ao mesmo tempo, teríamos muito mais força. Nós fizemos uma greve em 2020, Correios também fez, cada um isolado no seu momento. Não tivemos a força necessária para barrar o projeto que está colocado. Mas vamos continuar construindo. O importante é vocês cumprirem o papel, fazer a greve dos metroviários. Outras categorias têm que somar essa greve. Então, desde já, parabéns a todos e todas que estão fazendo essa luta em defesa do metrô de Belo Horizonte. Obrigado, Alexandre. Magrão, do Sindicato da Construção Civil, famoso Marreta, e na sequência o Jairo, da CUT. Saudação classista aí aos companheiros metroviários, às companheiras e a todos os apoiadores, ativistas que estão aqui presentes nessa Assembleia. É muito importante a gente quebrar a camisa de força. Quando as pessoas falam trabalhadores estatais, muito tem uma visão, trabalhador estatal tem isso, tem aquilo outro, e nós aqui não temos nada. Então nós temos que unificar trabalhador estatal, operários, da situação dos trabalhadores das empresas privadas, todos os trabalhadores da cidade e do campo, unidos em um só compromisso, romper com essa exploração e opressão que está sobre a população. Nós vivemos hoje um regime autoritário, onde nós temos um governo militar genocida dos generais, porque quem dá a carta, tem um bobo da corte lá, no papel de presidente, mas quem dá a carta é o alto comando das Forças Armadas, que inclusive mapeia e procura todas aquelas lideranças que desafia ele de peito aberto, como criminalizou a luta camponesa, como tem criminalizado trabalhadores, dirigentes na cidade, perseguindo, processando. Eu quero parabenizar aqui a luta dos trabalhadores metroviários, também a questão que o Pablo estava sofrendo aí esse processo, já ganhou segunda instância, que eu fiquei sabendo, e isso, companheiros, não é de graça não, companheiros, eles fazem essas perseguições que é para tentar intimidar, e nós temos que ir quebrando todas as camisas de força, unificando a classe operária, os camponeses, os estudantes, as donas de casas, movimentos de luta por moradia, movimentos que lutam por transportes dignos e por tudo que é de melhor para o nosso povo, para a gente romper isso. Mas nós temos que ir construindo, palmo a palmo, uma luta mais geral, que é a questão da greve geral. E tem que ser uma greve geral de resistência nacional. Está aí o ataque à Petrobras, o ataque aos Correios, o ataque aos metroviários, o ataque aos companheiros da Copasa, da CEMIG, de tudo que é estatal. Por que será que eles estão atacando isso? É porque não dá lucro? Não, é porque nós vivemos num capitalismo burocrático, o qual, quem dá a carta é o imperialismo, principalmente o norte-americano. E agora o que eles estão querendo fazer? Cobrar a conta, porque esse país aqui tem que voltar a ser o mero país de republiqueta, porque quando a gente vê aí nos estudos, quem que eles mais investem? É no agronegócio, que é aquela velha cantilena da gente ficar exportando mercadoria, enquanto os produtos acabados vêm de fora para dentro, a matéria-prima sai daqui e a gente paga tudo. Então nós temos que retomar isso através da greve geral de resistência nacional e unificar o primeiro passo, depois derrubar toda essa política econômica e revogar as leis antipovo. Então é isso aí, saudação. Valeu, Magrão. Jairo, da CUT, e na sequência o Igor, do Sintect. Boa tarde, pessoal. Essa greve tem uma importância muito grande, acho que a gente não tem noção da importância, como disse aqui o Alexandre, dos petroleiros, do efeito que está sendo feita essa greve para todo o Brasil, para o funcionalismo público federal de forma geral, né? O governo vacilou em dois momentos. Primeiro, em desafiar vocês
que está colocada a greve, está tendo repercussão nacional, a gente viu isso nas várias postagens nas páginas do sindicato, como é que está a nível nacional o apoio, como é que está sendo feito o debate a nível nacional da greve, e o governo provocou o restante do funcionalismo público federal quando deu o aumento somente para a Polícia Federal. Então nós estamos com o início de ano de 22, com a proposta de várias greves no setor federal, culminando aqui com a greve de vocês, metroviários, que tem importância singular para BH e para toda a região de BH e para todos os sindicatos mineiros que estão participando da resistência desde o ano passado, na expectativa da resistência dar efeito esse ano, para a gente sair desse momento tão obscuro que nós estamos passando, um momento tão ruim para a classe trabalhadora, que veio desde 2016 do golpe que nós sofremos, passou pela eleição de Bolsonaro da forma que todo mundo aqui sabe a forma que ele foi eleito, e tudo que eles estão tentando fazer de retirada de direito da classe trabalhadora, de privatizações, de acabar com a nossa resistência. Então esse movimento de greve ele é importantíssimo nesse sentido. E ele tem dois pilares que a gente não pode esquecer em momento algum, gente. Primeiro, a gente não pode deixar privatizar a CBTU. Não podemos deixar privatizar. Por questões que a gente sabe o que significa privatização, e também pelo corpo técnico que a CBTU tem, que são vocês que estão aqui. Porque se houver privatização, vai ter demissão. E eles não estão preocupados com a qualidade do serviço prestado, com falta de manutenção, eles não estão preocupados com isso. Quando privatiza, eles têm uma ordem que é geral na privatização. Eles querem ganhar muito dinheiro. E quando eles querem ganhar muito dinheiro, um dos processos que eles fazem em qualquer lugar que eles privatizam, primeiro, é acabar com a mão de obra, substituí-la por uma mão de obra mais barata. A gente viu isso no processo de privatizações na década de 90, e o exemplo mais claro foram as teles, que eles venderam as teles, nós tínhamos a Telemig aqui em Minas Gerais, foram todas vendidas, os trabalhadores foram demitidos, e a grande maioria readmitida em empreiteiras, ganhando 1/3 do salário para ter uma produção maior do que eles tinham, porque não havia mão de obra qualificada para fazer aquele tipo de serviço. Então esse é um dos primeiros pontos que eles atingem. O segundo ponto, galera, e aí eu fiz um debate ontem com o Romeu, gravamos um podcast ontem que a CUT vai divulgar a partir da semana que vem, e o podcast é legal, porque tem, além de ser uma coisa que a juventude gosta, que a galera gosta de ouvir, ele é um processo que você tem tempo para conversar. Então o nosso podcast durou quase 1h30, o Romeu trouxe informação pra caramba lá pra gente, e uma das informações básicas que ele trouxe, que na privatização eles vão cortar, é a manutenção que vocês fazem, que a maioria da população não sabe. A grande maioria dos usuários não sabe que tem um turno que roda aqui à noite, por exemplo, quando o metrô já está parado, fazendo a manutenção para que o metrô funcione no dia seguinte. E esse tipo de coisa vai ser cortado. Porque quando privatiza, eles não dão manutenção, galera. A manutenção para. Olha o que eles fizeram com a Vale do Rio Doce. Que fizeram com a Vale do Rio Doce aqui em Minas Gerais. Não deram manutenção após a privatização e aconteceu o que aconteceu. No setor elétrico é da mesma forma. Não dão manutenção. Esse é um dos outros pilares que eles colocam. E o outro é o aumento da tarifa. E é lógico que eles vão aumentar a tarifa. Eles vão querer ganhar muito dinheiro em cima disso. Além de ter a questão do subsídio, que o Romeu explicou bem ontem lá pra gente, que o governo vai ter que entrar com dinheiro, né, Romeu? Vai gastar mais dinheiro o governo na privatização. Então, um dos pilares é esse, não deixar privatizar, é garantir o emprego de quem está aqui. A greve serve para isso também. Ela serve para isso também. E também para a gente dialogar com a população, gente. E com outras categorias, outros trabalhadores, trabalhadoras que entendam o que está acontecendo aqui no metrô e que a gente consiga divulgar isso. A direção deu um passo importante anteontem, na estação Vilarinho, teve uma panfletagem com a população, estive lá para dar uma força, para ajudar, as pessoas interessadas em pegar o panfleto, as pessoas, quando a gente falava que era sobre a greve, sobre o risco de privatização do metrô, algumas pessoas que não quiseram pegar, voltavam e pegavam o panfleto com a gente, para poder ler e entender o que está acontecendo. Então é um assunto que interessa a população. É um assunto que interessa. E o podcast da CUT vai ajudar nesse sentido. As lives são feitas, tudo que é feito pelo sindicato, por vocês no diálogo com a população, ajuda nesse debate. Porque nós estamos correndo um risco, companheirada, na questão do diálogo, na questão da informação. A população quer, o usuário quer, e quer muito, a ampliação do metrô. Isso é um sonho para nós usuários aqui de Belo Horizonte. É um sonho.
Tem até um bloco de carnaval no Barreiro que chama Esperando o Metrô, que ganhou até um prêmio de letra no ano passado, de bloco de carnaval, ano retrasado, antes da pandemia. O bloco chama Esperando o Metrô, é um sonho da população do Barreiro, de mais de 500 mil pessoas, de um metrô chegar lá para eles. É um sonho da região metropolitana toda, Neves, Santa Luzia, Betim, que o metrô chegue lá para eles. Então a população quer ampliação do metrô. Cabe a nós falar com a população que a ampliação com privatização não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí nós temos que fazer uma força conjunta, gente. Pegar os sindicatos cultistas, os sindicatos das outras centrais que estão aqui, os movimentos sociais, junto, lógico, com vocês metroviários, que vocês é que sabem, entendem do assunto, para a gente poder pautar isso nas escolas, pegar o pessoal da educação que está com a gente, para dentro de sala de aula, isso virar tema de redação, tema de para casa do aluno, levar para casa e discutir com a família. A ampliação do metrô sem privatização, e por que isso? Por que isso? Para a gente ganhar a população do nosso lado, aumentar a nossa resistência, porque esse governo está tentando acelerar o processo, gente. Eles já viram que eles não vão ganhar a eleição esse ano. Possivelmente não vão ganhar a eleição esse ano. E eles querem acelerar o processo, porque o golpe de 2016 foi feito em cima de muitos compromissos. A reforma trabalhista veio logo depois da reforma da Previdência e o processo de privatizações das nossas empresas como um todo. Então eles têm que pagar essa fatura antes desse governo acabar. Cabe a nós resistir e não deixar que isso aconteça. E a greve de vocês traz esse alento, traz essa força para várias categorias que ainda estão paradas, no entendimento que é possível resistir. E vocês tiveram a coragem, primeiro, de iniciar essa greve, e outra de iniciar num momento muito difícil, numa data, num período dificílimo, foi véspera de Natal, que vocês iniciaram o processo de greve, e estão mantendo, viraram o ano com o processo de greve, estão mantendo, e cabe a nós agora fazer esse debate, colocar mais gente para discutir a greve de vocês, mais gente para discutir a ampliação do metrô sem privatização, para a gente resistir nesse período, vindo a eleição, a gente montar a nossa plataforma da classe trabalhadora, o que nós vamos exigir do próximo governo que ganhar esse governo do Brasil e de Minas Gerais, e colocar nessa pauta a não privatização do metrô, a não privatização dos Correios, da Petrobras, da CEMIG, da Copasa, e fazer uma nova discussão de uma coisa melhor aqui para o Brasil, que a gente está precisando disso. Então, galera, um grande abraço, contem com a CUT, com o nosso apoio, já estamos aí no debate com o Romeu, que é o presidente do sindicato, nessa discussão de fazer a coisa prática funcionar. Então tem um podcast, tem essa questão, nós estamos discutindo a questão do jornal, temos programas de televisão que a gente pode estar incluindo, de rádio, para poder ampliar esse debate. Nós estamos conversando com o pessoal da educação para colocar isso, voltando às aulas agora, colocando o debate, como disse o companheiro Alexandre, mesmo se a greve encerrar hoje, encerrar amanhã, depois da manhã, o processo que foi construído aqui não morre. O processo que foi construído aqui não morre e não para. A resistência e o exemplo que foi colocado por vocês tem que ser uma coisa didática para a gente colocar para a classe trabalhadora e mostrar que é possível resistir, mesmo com todo o ataque que vocês sofrem, com multas diárias quando fazem greve, ataque do governo da forma que está sendo feito, da mídia em cima de vocês, e é possível resistir e mudar a nossa realidade. Então, parabéns, metroviários e metroviárias, pela greve, parabéns pelo posicionamento que vocês tiveram, e contem com nós no que for preciso aí para a gente poder manter e ampliar o debate sobre a greve, e não privatização. Queremos sim ampliação, mas sem a privatização do metrô e da CBTU. Parabéns, galera. Valeu, Jair. O próximo inscrito é o Igor do Sintect, depois o Gustavo da CSP com Lutas. Boa tarde aí, companheirada. Eu sou o Igor, sou funcionário dos Correios, sou diretor do sindicato. E, primeiramente, eu quero que fique bem claro aqui que todo mundo que está aqui entende uma coisa. Você sabe por que o patrão não faz greve? Porque o patrão não trabalha. Somos nós que fazemos cada lastro ferroviário desse aqui, ó, no caso de vocês, metroviários, funcionar. Nós dos Correios, que é a nível nacional, subimos e descemos ladeira o tempo inteiro, porque o Brasil é um país de 8 milhões de quilômetros quadrados. E ainda assim, nós temos um efetivo
a nível nacional de 3 vezes menor do que o Correio Americano. Só que eles usam isso como exemplo. Da mesma forma que, para denegrir cada metroviário que aqui está falando que o metrô não caminhou, que Belo Horizonte não tem metrô, tem um trem adaptado, que é as piadinhas que eles mais gostam de falar, a gente precisa desconstruir e mostrar para cada Belo Horizontino, para cada povo mineiro que vem na capital, que não é bem assim. Que metrô privatizado não é sinônimo de desenvolvimento, porque eles usam isso para denegrir a imagem dos Correios. Fizemos uma greve de 36 dias. O patrão tentou estrangular o nosso movimento pela fome. Tivemos que contar com vários companheiros de vários sindicatos, CUT, e vários simpatizantes pela luta, que cooperaram inclusive com cestas básicas, para a gente poder distribuir. A luta ela é muito desigual, e isso nós precisamos entender e ter em mente. Ninguém de vocês que está aqui hoje caminha sozinho. Nenhum de vocês. Por isso, nós, trabalhadores dos Correios, solidarizamos com a luta de vocês. Pode ter certeza, o sindicato nosso está aqui à disposição na Rua Carijós. O sindicato ele tem um papel importantíssimo, que é dar a retaguarda para que o trabalhador avance. Porque o momento mais complicado da vida do trabalhador é quando ele decide interromper o seu contrato de trabalho para reivindicar melhorias. Mas a partir do momento que cada um de vocês, trabalhadores, estão aqui reivindicando não um acordo coletivo de trabalho, mas lutando contra a privatização, essa luta ela vai mais além. É isso que vocês têm que carregar no pensamento de vocês, que essa luta não vai se resumir aqui, igual o companheiro Alexandre falou, companheiro Jairo, companheiro Magrão. Ela vai ter desdobramentos. E lá na frente, quando a gente conseguir a emancipação do povo pobre, que é o povo que anda de metrô, porque magnata anda de carro bacana, não sabe nem do que está falando. É muito fácil denegrir a história de um povo pobre. O problema é a gente pegar os magnatas, que vivem cercados de milicos e milicianos, e botar dentro do metrô e falar: eu quero que você vá da Vilarinha ao Eldorado. Ele não vai. Sabe por quê? Porque ele não trabalha. Então eu quero contar para vocês que a resistência ela surte um efeito. Pode não surtir a curto prazo. O patrão não tem espírito paternal. O patrão solta a chibata, inclusive mata se for preciso, igual fez em Brumadinho. Nós, trabalhadores dos Correios, fomos considerados, assim como vocês, serviço essencial. Na pandemia não paramos em nenhum momento. Mais de 300 companheiros nossos perderam a vida para a Covid. E a empresa, os patrões, nenhuma coroa de flor mandou para ninguém. Então, diante disso, a revolta tem que ser muito maior. Nós temos que entender que os patrões não têm espírito paternal. E se quiser conversar com os trabalhadores, tem que descer do sapato, do salto alto e vir aqui ouvir a base. Essa assembleia está bacana, está um clima muito vigoroso e pode contar conosco, solidariedade dos trabalhadores dos Correios. Com certeza vai ter desdobramento, as lideranças de vocês vão ser perseguidas, assim como nós somos aqui no Sindicato dos Correios. Demissões, pode ser que venha, mas o sindicato está aqui para dar a retaguarda e conseguir reverter, assim como fizeram com os petroleiros na greve de 2020. Eu estava lá quando o Ives Gandra, do TST, mandou demitir vários petroleiros que estavam em greve. Assim também eles fizeram com a nossa categoria. Só que o sindicato, junto com a federação, foi para cima, deu todo o aporte jurídico e nós conseguimos romper 36 dias de greve, que não é fácil. Fomos a Brasília e, com certeza, o desdobramento político dessa greve segurou a privatização dos Correios, porque uma coisa é a campanha salarial, outra coisa é uma frente de batalha contra uma privatização. Isso nós precisamos entender. Então, diante disso, o que vocês têm que fazer é isso mesmo, fazer greve, panfletagem, orientar a população, porque eles têm um batalhão, eles têm uma mídia tendenciosa. E o que nós temos é o boca a boca, é a palavra, e não é a pandemia que vai fazer com que nós deixemos de lutar. Força, companheirada, tamo firme. A luta dos trabalhadores só termina quando acaba, e ela não acaba nunca. Tamo junto. Obrigadão, Igor. Na sequência, o Gustavo, da CSP com Lutas, e depois, fechando aqui, a Bia da AMES. Aí a gente já passa para o Romeu apresentar a proposta. A categoria que quiser fazer uma fala rápida, gente, eu peço aí um pouco de agilidade, porque já está próximo do horário do pessoal pegar serviço.
e aí a gente segue para a votação, ok? Uma boa tarde, eu sou Gustavo da CSP com Lutas. Vou ser breve aqui, que o pessoal está ansioso para ouvir o Romeu, né? Com a proposta dele, do que vai trazer agora. Bom, eu quero fazer coro aqui com uma discussão muito importante que nós temos feito aqui, vim aqui nas últimas assembleias, né? Da importância de fortalecer a luta de vocês, com uma discussão também do processo de unidade de ação do que está sendo colocado. A luta de vocês contra a privatização botou na pauta da cidade da importância de manter o metrô como patrimônio público, assim como tem que ser na educação, na saúde, na Petrobras, no conjunto dos serviços públicos. O governo Romeu Zema, ele está privatizando agora cerca de 3 escolas e daqui a pouco mais escolas públicas, pegando dinheiro público, que vocês devem ter visto a notícia, né, de que o Zema está pagando em dia o serviço público, mas em dia coisa nenhuma. Que é mais do que obrigação pagar o trabalhador em dia, porque nós entregamos o nosso trabalho em dia. Mas ele está pegando o dinheiro público e entregando para a iniciativa privada. E é a mesma coisa que eles vão fazer com o metrô. O transporte público é um patrimônio que nós temos que construir o trabalho de vocês, da importância de levar todo dia. E nós sabemos muito bem qual que é a importância disso aqui, do trabalho de vocês. Por isso que a nossa solidariedade aqui, nós queremos estar aqui ao lado de vocês, todo apoio na luta de vocês, a CSP com Lutas, os sindicatos que nós somos filiados, todo o processo, e no processo de construção de uma greve geral nesse país. Que está tendo a luta do metrô, está tendo a luta aqui dos outros setores, da Petrobras e tudo mais. Dia 18, o Sindiúti aqui, MG, vai fazer uma luta muito importante da cidade administrativa, e que nós temos que levar a pauta do metrô para lá, assim como a pauta dos Correios, da CEMIG e de outros setores, porque nós temos que ter unidade aqui para derrotar o que esses caras querem fazer, porque querem, aproveitando a pandemia, botar todo mundo na rua, no desemprego e na miséria. Não podemos permitir isso aqui. Então fica aqui a nossa saudação da CSP com Lutas, estamos juntos de vocês nesse processo de mobilização, e vamos construir, derrotar Zema, Bolsonaro, ou quem quer que vier, para entregar esse patrimônio aqui, que vocês carregam todos os dias para a iniciativa privada. Isso aqui é público, é nosso e é muito importante. Muito obrigado, camaradas. Obrigadão, Gustavo, valeu. Encerrando agora, a Bia, da AMES. Ei, jovens, boa tarde. Dá para ouvir muito bem? Eu falo um pouco alto. Então, eu sou Beatriz, eu estudo lá no Cefet, eu faço mecânica. E eu estou como presidente da AMES BH, que é a Associação de Estudantes Secundaristas aqui da região metropolitana, né? E aí, falando muito como esse lugar de estudante, né, e de população ativa que precisa do metrô, porque o Cefet é atendido, né, a Gameleira ali e a Vila Oeste, é muito essencial que o metrô continue sendo público e que retorne ao preço da tarifa social. Porque a gente andava ali 2 km para poder ir para o Cefet, mas andava feliz porque estava pagando, ao invés de R$4,50, R$1,80, né? E isso ajuda muito, porque hoje o passe livre não existe, né? E aí o meio passe é o quê? R$2,25 só. Então, ainda assim, o metrô a R$1,80 era mais barato do que o próprio meio passe. Isso era muito bom para o estudante que conseguia ser atendido pelo metrô. E aí, pensando nesse sentido, a gente tem que fazer uma luta ainda mais ousada, né? Não só de impedir a privatização, mas também de pensar na expansão do metrô com o dinheiro que a gente sabe que tem, porque todo dia, o dia que você não pagar um imposto, você vai ser preso, né? Imposto de renda, se você não declarar, você é preso, se você não... eles fazem questão. Agora, usar esse dinheiro para o povo não é de interesse deles, pelo contrário, né? O que eles querem é privatizar e dar mais dinheiro ainda para as empresas privadas que estão a serviço do lucro para enriquecerem a si mesmos e não atender a população de fato. Então, nesse sentido, a AMES BH se solidariza com essa luta, entende a essencialidade que tem o metrô, como que o transporte, né, ele é o centro de tudo, você não vai em lugar nenhum se você não tiver um transporte de qualidade, acessível para a população, você não estuda, você não faz compras, você não trabalha, você não vive se não tiver um transporte
essa questão, a UniFPH, né, tá nessa luta, apoia vocês imensamente e congratula vocês pela greve e estimula mesmo a ousarem mais e continuarem assim em lutas, porque nós vamos precisar. 2022 é um ano que pede muita luta. É isso. Obrigado, Alvia. Pessoal, encerrar aqui as inscrições e as participações dos movimentos parceiros nossos. Eu deixo aqui o meu imenso agradecimento em nome de toda a diretoria também. A luta trabalhadora tem que ser unida, não somos só metroviários, setistas, petroleiros. A categoria toda é uma só, é o trabalhador, e a gente tem que lutar por uma revolução aí para melhorar a grande parte, né, da população desse país, que coloca esse país para funcionar. Eu gostaria de também agradecer a todo o apoio que o sindicato recebeu durante esse tempo, nos vídeos. Recebemos apoio da América Latina inteira, gente. E aí eu gostaria de convidar a categoria também a curtir e fomentar as redes sociais desses movimentos, que é justamente para dar mais força, para a gente seguir coeso, para a gente conseguir mudar a realidade de todo trabalhador nesse país. Agora o Romeu vai apresentar aqui a proposta da Assembleia, e em seguida a gente vai abrir as falas para o pessoal da categoria que quiser fazer as observações aqui, e a gente segue para a votação. Obrigado, Daniel. Obrigado também a todos os parceiros nossos aqui, todos os companheiros e companheiras das diversos movimentos que estão sempre na luta aí com a gente. Boa tarde, companheiras e companheiros. Primeiro eu quero abrir a Assembleia explicando, né, esclarecendo a categoria o porquê dessa Assembleia hoje, tá? É importante porque nós temos uma Assembleia agendada para o dia 17. Essa Assembleia não está cancelada, tá, gente? Essa Assembleia está mantida. Só que, no decorrer, desde a última Assembleia nossa até o momento agora, diversas situações ocorreram que a gente entendeu necessário chamar uma Assembleia para esclarecimento. E é por isso que eu sempre falo, todos os diretores sempre falam, o sindicato, instituição, fala a importância de estar presente nas assembleias. Não adianta ficar no grupo do WhatsApp, em rede social, manifestando. Essa manifestação não resulta em nada, apenas em abrir uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Então, o local, o fórum apropriado de discutir os rumos e os destinos da categoria é aqui na Assembleia. Então, nós estamos, graças a Deus, podendo fazer ela presencialmente, que é o melhor para a gente poder sentir o calor da categoria, o termômetro da categoria. E ela estando bem representada, o que ela decidir vai ser de fato o fiel sentimento da categoria. Por isso a importância de estar participando, né? Ter várias áreas aqui, ter os companheiros aqui maciçamente presentes na categoria, na Assembleia, para poder, aquilo que ficar deliberado aqui, não só nessa, em todas as Assembleias, ser o fiel retrato daquilo que a categoria está pensando. Então, por isso a importância de estar participando. E lembrando que lá atrás, quando a gente deflagrou o estado de greve, nós também aprovamos em Assembleia em caráter permanente. E nós viemos de lá para cá falando para a categoria, podemos chamar a Assembleia a qualquer momento. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Entendemos, a direção do sindicato assimilou as informações que ocorreram desde a nossa última Assembleia até agora e sentiu que deveríamos chamar a categoria para dar alguns esclarecimentos. Essa Assembleia ela ia acontecer independente da reunião que a gente teve com o superintendente, que eu vou trazer o resultado aqui, né? Mas a gente já tinha deliberado. Por quê? Primeiro, e aí eu vou falar, se o que eu vou falar não vai servir para ninguém que está aqui, tá beleza? Se servir, paciência, mas é o seguinte, a greve é nossa, a greve é da categoria. Quem organiza e está à frente do movimento é o sindicato. Isso é um movimento organizado. Não é uma bagunça, uma bandalheira que cada um decide por si o que vai fazer. Então esse é um movimento organizado. Portanto, aquilo que a gente delibera aqui, independente se eu sou a favor ou sou contra, mas foi o que a maioria da categoria deliberou, isso tem que ser seguido por todos, gente. É muito complicado uma pessoa vir aqui, levantar a mão para a greve
e não fazer greve, gente. Pô, isso é uma traição com os colegas. Isso aconteceu, isso é uma informação que a gente sabe, a gente está acompanhando, da pessoa vem, levanta a mão para fazer greve e não faz greve. Aí, de repente, também, no meio da greve, não, hoje eu não vou fazer greve. Mas, gente, brincadeira, a gente precisa estar junto, mais do que nunca, para o nosso movimento surtir efeito, porque o fato da pessoa não seguir aquilo que a gente deliberou aqui, tem outras implicações, que não só a pessoa deixar de fazer greve ou fazer a greve da cabeça dele. Igual tem também, que a gente chegou às informações para a gente constatado, tudo que eu estou falando aqui é constatado, do colega que, hoje eu não vou também não, porque eu estou de greve hoje também. Ele não vai trabalhar, assume a responsabilidade de não ir trabalhar. Gente, isso prejudica todo o nosso movimento. Isso dá munição para a empresa chegar lá no tribunal e falar assim, olha lá, o sindicato está cumprindo escala mínima não. Decreta aí a greve ilegal e abusiva aí. Aplica sanções no sindicato, nos diretores e na categoria. A gente não quer isso. A gente precisa ser inteligente, agir com inteligência, porque sabemos que o outro lado está provocando para a gente fazer isso. O que eles mais querem, gente, e a gente chegou a essa conclusão, é que a categoria chute o balde, para poder ir lá no tribunal, o que eles não conseguiram até agora. Quem viu aí as movimentações dentro do tribunal, o desembargador não decretou a greve abusiva, não majorou a multa e abriu vista para a gente se manifestar. Nós entregamos a nossa manifestação, que também tornamos ela pública, é pública ela, justificando todas as mentiras que foram alegadas pela CBTU lá dentro do processo, e vamos aguardar o desembargador se manifestar, e ele vai abrir vista para agora para a empresa, né? Porque lá também tem as perguntas que o desembargador falou que nós poderíamos fazer dentro do processo para o governo, né? E lá a CBTU responder. Então, para que o nosso movimento surta efeito e ele seja um movimento de fato organizado, a gente precisa cumprir a escala de greve, gente. Não dá para a pessoa, outra coisa que está assim, deu um pico, atestado médico. Eu preciso falar disso aqui. Eu prefiro eu falar para vocês do que o gestor chegar e falar, do que a justiça chegar e falar. Atestado médico é um direito, isso é óbvio. Ninguém está questionando aqui, eu não estou levando em conta quem de fato adoeceu. Mas parte do pressuposto que as pessoas, devido ao receio de ter o desconto, estão usando desse artifício. Eu não estou aqui apontando dedo para ninguém, não estou falando quem foi e quem não foi. Mas é uma realidade, é uma reclamação que a gente tem chegado aqui dos próprios colegas. Não é da empresa, não. O que eu estou falando tudo aqui não vem nada da empresa, porque a empresa não vai reclamar para a gente, não, gente. A empresa, a hora que ela comprovar isso, ela vai lá no tribunal falar. E ela não vai vir perguntar ao sindicato nem nada. Então, porque a greve é do sindicato, é da categoria. Então a gente precisa entender isso, assimilar isso e cumprir isso. Não dá para a gente achar que a gente está num movimento desorganizado. E a gente não pode dar munição para o inimigo usar contra a gente. Então isso foram situações que foram chegando ao longo desses dias, que a gente falou, a gente precisa chamar a categoria para conversar, ué. E a outra coisa também que chegou assim, e isso para todos os diretores, pelo menos que eu tenho contato, né, é a preocupação da categoria com o desconto. Vai ter desconto? Eles já vão descontar? Como é que vai ser esse desconto? Vai poder compensar? A gente já falou isso aqui na Assembleia diversas vezes, mas não custa nada eu repetir. Dia parado é dia descontado. Hora parada é hora descontada. Isso é a greve. O mesmo direito que nós temos de chegar lá e fazer a greve, a empresa tem de cortar esses dias, essas horas que a gente resolveu parar. Ela não está fazendo nada ilegal e nós também não. Por que ela não está fazendo nada ilegal? Porque, de fato, o trabalhador não está trabalhando naqueles dias ou naquelas horas. Ótimo. Nós não estamos fazendo nada ilegal, por quê? Porque a lei nos faculta o direito de estar em greve. O tribunal não julgou a nossa greve nem ilegal nem abusiva. Então, nós estamos exercendo o nosso direito. Só que existem consequências, existem medidas de um lado e do outro. Então, eu não gosto de falar isso aqui, mas a gente fala, né, até para não dizer que não existe,
Existe uma possibilidade, sim, já existiu em outras greves, de negociar uma compensação, em vez de ter um desconto, né? Não sei, isso aí é uma possibilidade, mas eu particularmente, e boa parte da direção, entende que no cenário que a gente está hoje, o outro lado não vai querer fazer isso não, gente. Eles vão querer penalizar o trabalhador no salário mesmo, descontar, para poder enfraquecer o movimento. Isso é uma realidade. Então a gente precisa ter ciência e consciência de que, se eu estou de greve, eu estou sujeito a ter os meus dias, minhas horas descontadas lá no meu pagamento. Por que nesse último pagamento que teve não veio? Porque quando teve, a greve se iniciou, a folha já estava fechada. Por isso é que não teve nada. Mas para o próximo, com certeza virá. Isso é um fato, isso não é uma suposição. Tanto que é fato que, diante da demanda vinda da categoria, nós solicitamos uma reunião com o superintendente para pedir alguns esclarecimentos a respeito disso e nos posicionar oficialmente perante ele, né? Em que sentido? De não pedir que ele não faça processos de desconto, até que essa situação seja resolvida lá dentro do tribunal. Né? Tá no poder facultativo dele aceitar ou não? Sim. Né? A gente soltou aí a ata da reunião, né? A gente fez, foi de última hora, a gente imprimiu lá, depois nós vamos disponibilizar ela aí nas redes do sindicato. Bom, então, diante disso tudo, nós fizemos uma reunião ontem, ele nos chamou para uma reunião ontem, para tratar do assunto. Nós perguntamos para ele como é que estava a questão do lançamento dos descontos, e se eles iriam fazer. Ele afirmou, né, que não só iria fazer, como já está sendo processado os descontos para ser lançado. Ele chamou, inclusive, o gerente de RH para a reunião, ele assina, inclusive, a ata, né, para poder participar da reunião e confirmar que nós estamos num período de fechamento e que a gente precisa, eles precisam estar fazendo os lançamentos, fechando a folha aí e fazer os lançamentos, lançando todas as faltas, né, de greve, atrasos e tudo mais. Bom, nós o manifestamos na opinião de que ele não deveria, a gente pediu, né, que a posição do sindicato é que ele não fizesse isso agora e que ele aguardasse assim o decorrer, né, o transcorrer do processo que está lá no TRT, que nós juntamos os nossos questionamentos lá. A empresa agora vai abrir prazo para ela e aí vai dar sequência, a gente discutir isso dentro do processo. Ele então, né, e aí é por isso que a gente também está aqui, a gente tem essa obrigação, tá? Trouxe a seguinte proposta para ser encaminhada à categoria, que é o quê? Ele concordaria com o nosso pedido de não lançar por hora os descontos, tá? Desde que a gente suspendesse o movimento e suspendesse, tá? O termo que ele usou foi isso, não é acabar com a greve, foi suspender o movimento e aguardar, né, os andamentos do processo lá na justiça. A questão tem dois processos andando, um no TRT e o outro que a gente juntou hoje no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, que é os questionamentos da última mediação que ficou definida, que a gente está fazendo para o governo. Ele solicita, não que a gente marcando uma data, ele está falando para a gente suspender agora, aguardar pelo menos essas últimas movimentações que tem aí, e que se a gente entender no futuro que tem que retomar o movimento, que a gente faça, mas ele se compromete agora a não fazer nenhum lançamento. E como boa fé da parte dele, ele falou já para o gerente na nossa frente que era para suspender os lançamentos que ele estava já fazendo, que estava sendo processado, até a Assembleia de hoje. Dependendo do resultado, vai dar sequência aos lançamentos, porque é uma sistemática um pouco complexa, né, para lançar, e que ele suspenderia. Ele deu essa ordem na nossa frente para o gerente de RH. Nós falamos que iríamos remeter isso à Assembleia, que é a Assembleia que tem que decidir, não somos nós, tá certo? Não é o sindicato que decide, e que por isso que a gente está aqui. Bom, o que acontece? A direção do sindicato fez uma análise, tanto jurídica quanto política, sobre
tudo o que aconteceu. E se fosse apenas por questão da proposta do superintendente, a gente tinha pleno acordo que não valeria a pena suspender o movimento agora por isso, se for só pela questão do desconto. Tá certo? Essa seria isso não seria um motivo suficiente para a gente suspender. A gente deveria manter a greve em escala mínima. Mas tem todo um contexto que vai para além disso. E aí sim, talvez a suspensão nesse momento seria viável. Em que sentido? Na questão jurídica. Os próprios escritórios, todos eles, já nos posicionaram da seguinte forma: nós estamos num recesso do judiciário e agora tudo vai demorar muito mais do que demoraria com o judiciário funcionando normalmente. Então não existe garantias de que a gente entrando com uma petição, a gente entrando com uma coisa, entrando com outra, vai ter resposta rápida, porque fica só um juiz de plantão na esfera estadual e federal, nas esferas que a gente tem aí para fazer a luta. Então, esse momento do judiciário, ele é prejudicial para o nosso movimento, já que a gente não tem uma resposta mais rápida e mais eficiente da justiça, né? Que já não é tão rápida e tão eficiente no normal, imagina no recesso do judiciário. Então, na opinião dos escritórios, né, dos advogados que trabalham com a gente, eles entendem que realmente a gente ganhar um fôlego agora e esperar pelo menos a retomada do judiciário seria uma ideia interessante e plausível de ser levada à categoria. Na questão política, o mesmo problema. Nós temos vários deputados que sempre nos apoiaram, mas o Congresso também está fechado. Não tem ninguém lá. Brasília não está morta. E quem poderia estar pressionando, atuando junto ao governo, para poder fazer uma pressão, para abrir um canal de diálogo, ou para recuar da resolução e tudo, está de férias, gente, está viajando. Deputado não está nem aqui, né? Salvo um ou outro deputado que, inclusive, teve na audiência, que foi a Beatriz Cerqueira e o Rogério Correia e a Isa, né? Esses deputados de oposição, vamos dizer assim, tanto que no Estado, na Prefeitura ou no Congresso Nacional, lá no Governo Federal, que compõem a gente. Agora, aqueles deputados que a gente tem algum canal, tem contato, tem canal de diálogo, que atuam mais na base aliada do governo, esses a gente não consegue nem chegar nele agora. Então, por tudo isso, por todos os problemas que eu coloquei aqui no início, que nós estamos acontecendo na nossa greve, né? Por todos os receios que têm chegado da categoria, né? A gente entendeu que que é um momento da gente suspender o movimento, manter a assembleia do dia 17, porque até lá pode ter alguma movimentação, tanto do TRT quanto do Ministério Público do Trabalho, e aí a gente pode retomar o movimento, seja parando tudo, seja faltando numa escala mínima, seja de outra forma. Não, deixando bem claro, o motivo do nosso encaminhamento aqui, de suspender o movimento, não é a questão da proposta do superintendente. Se fosse só por isso, a gente não iria nem trazer isso para a Assembleia, porque isso não é o suficiente, porque o motivo da nossa greve, a razão da gente estar em greve, são duas. A gente quer a suspensão dos efeitos da Resolução 206 e a abertura de conversa, de diálogo com o governo. Se a gente atender isso, a greve encerra. Mas a suspensão, nesse momento, a gente avalia como uma estratégia para a gente recuperar o fôlego, conseguir reorganizar a categoria nos seus locais de trabalho, para principalmente conscientizar da importância da participação organizada na greve, não ficar cada um fazendo a greve da sua cabeça, cada um fazendo a escala da sua cabeça, né? E porque isso vai reverter contra a gente. Então, é um recuo estratégico, que até na guerra tem isso, tá, gente? Então, não tem ninguém aqui abandonando a luta, pelo contrário, a gente já falou isso aqui, eu já falei isso aqui, essa luta nossa não vai se encerrar agora, essa luta nossa vai demorar, né?
E tenho essa preocupação que vem da base, né? Que a gente tem um receio de que se a gente não recua, faz um recuo estratégico, a própria categoria vai se esvairindo do movimento e o movimento acaba, fura, não dá sequência e aí nós perdemos completamente o controle da greve. E aí fica muito pior para nós, né? É igual aquela greve que a gente fala que vai acontecer e a CBTU consegue seus pares lá para poder colocar o trem rodando e a escala funcionando normalmente. Isso já aconteceu, vocês bem sabem. Então, por mais que a gente esteja no nosso direito, por mais que a gente entenda que o movimento é legítimo, a gente precisa ter a serenidade e a consciência na hora de decidir quais vão ser os rumos do movimento. Isso é muito importante nessa hora, porque essa luta não vai acabar agora. Isso ainda vai demorar. Nós podemos fazer 30 dias de greve, que isso não vai acabar agora. Tá certo? Isso não vai ser suficiente para acabar com a greve. Então a gente precisa avaliar, essas são as informações que o sindicato precisa trazer para a categoria, para que cada um aqui na Assembleia faça a sua avaliação e vote conforme a sua consciência e o seu entendimento. É por isso a importância da presença na Assembleia. Como a privatização está programada para daqui a 3 meses, dentro do processo licitatório que está lá no Diário Oficial, de todo jeito a gente está numa situação difícil, está muito próximo às coisas. Eu acredito, e eu falo só por mim, e eu estou aqui para votar por causa disso, que se vai descontar meu salário hoje, amanhã ou depois, se a gente daqui 3 meses, a gente sabe que a licitação está chegando. E a gente pode ficar literalmente desempregado, e é desempregado mesmo, porque a minha gerência deu não na minha cara, e um colega meu que está aqui do lado ali, foi um deles. Nós sofremos com isso, e foi a questão de não dar autorização para a gente ser transferido quando podia, agora eles estão nem aí para a gente, e sabendo que somos seletistas, e há a possibilidade de demissão mesmo para a gente, infelizmente. Como que vai ficar? Você falou bem, muito bem, é 3 meses daqui para frente. Tá certo? Não, é por isso que isso é uma decisão. A sua opinião, na hora de votar, você tem que fazer ela, do jeito que você pensa. E cada um aqui precisa fazer, tá certo? Agora, aquilo que ficar deliberado na Assembleia é o que a gente vai tocar, gente. Não vai ter nada diferente. Aquilo que a Assembleia aprovar. Nós precisamos só saber dessas informações para poder votar. É porque a gente também não quer. Amanhã, quando chegar, tive um desconto no pagamento. Eu não estou podendo fazer greve porque eu estou de atestado. Eu resolvi fazer a greve da minha cabeça. Aí o tribunal vai lá e manda, decreta a greve ilegal e abusiva. Aí acaba com a greve. Porque aí é punição para diretor, para o sindicato e para a categoria. Então a gente precisa saber como decidir, mas o que decidir aqui é o que vai valer. Fala aqui, gente, é bom que todo mundo escuta. Boa tarde, galera, tudo bom? Novamente falando, a greve. Eu, particularmente, estou de acordo com o colega, a proposta da empresa é pífia. O Romeu falou da gente esperar o judiciário, está paralisado, não sabemos quando que volta. 19 de janeiro. A gente tem audiência, está aguardando retorno, resposta. Eu, particularmente, eu penso que temos que manter até dia 17. 10 dias, 7 dias, 8 dias a mais, pesa no salário? Pesa. Faz diferença? Faz. Falar que não faz é mentira. Mas, particularmente para mim hoje, essa diferença é pífia. Se a gente tem outra Assembleia dia 17, vamos aguardar, porque o mesmo prazo legal que foi dado ao sindicato, provavelmente vai ser dado à empresa para ela responder. E a gente não tem nada, não tem resposta, não tem nada. Suspender a greve porque o superintendente pediu é pouco. Simplesmente porque o judiciário está paralisado, para mim ainda é pouco. Porque independente disso a gente está parado. Até dia 17 ou até dia 19 ou até hoje, a diferença é mínima. Eu voto com o colega. Particularmente, continuamos até dia 17 em pelo menos o estado mínimo. Valeu, Otávio. Carlos. Pessoal, quem quiser inscrição para poder falar, levanta a mãozinha que eu vou aí pegar o nome, ok? Boa tarde para todo mundo. Uma coisa é uma pergunta e a outra é só uma constatação. A primeira pergunta é:
e parece que vai ter uma paralisação nacional de várias categorias do funcionalismo federal no dia 17. Aí 22? É porque eu estava com o dia 17 na cabeça. É porque eu lembro... É 22 mesmo? Ah, tá, porque eu tinha lido uma matéria do pessoal da Receita que parecia que eles iam começar a fazer a paralisação no dia 17 e eu acho que iriam entrar em greve dia 22. Aí era só para falar isso, só porque talvez assim seja um ganho de escala para a gente muito grande, né? Juntar com todo mundo, melhor ainda, né? E a segunda coisa é sobre a questão da greve, que eu acho que talvez seja interessante, igual você falou de parcimônia, né, nesse caso, porque tem muita gente de férias, entendeu? Neste período. Então, assim, às vezes parece que a greve não tá com aquela força toda, mas porque tem muita gente de férias, entendeu? Aí eu acho que talvez seja uma coisa interessante de se pensar realmente uma suspensão parcial, até porque logo em seguida a gente já tem aí também, a gente pode se juntar com outros movimentos que também tem muita força dentro do governo federal, né? Isso engrossa o caldo, obviamente. Eram só as duas coisas mesmo. Obrigado, Carlos. Pessoal, não tem ninguém inscrito. Deixando bem claro aqui, o que o Romeu está... É que lá na oficina, a gente já não concorda com essa greve de meio horário mais. A galera já não suporta mais isso. Ou pra gente, se tivesse uma oportunidade de votar aqui, ou meio-dia, ou extinguir a greve, a gente queria saber se pode votar pela greve total. Porque pra gente nenhuma dessas duas é interessante. Beleza. Mais alguém, gente? Quer falar? Bom, realmente tem essa questão de uma greve que está sendo lançada aí por diversas categorias, principalmente do Serviço Público Federal, para o dia 22. A gente ainda não assentou com as centrais, com os outros sindicatos parceiros, para poder articular isso, né, num movimento, juntar o movimento nosso. Até porque a nossa greve aqui tem os pontos específicos nossos em relação à privatização aí, à Resolução 206, né? É o item lá da Resolução 206. Mas a gente não, é lógico que a gente pode traçar uma estratégia assim que realmente engrossa o caldo e ajuda nas nossas causas particulares. Em relação ao que o colega colocou aqui da manutenção, a informação, inclusive, que eu tenho da manutenção, e que já tem diversos colegas, né, aí eu não sei pelos quais motivos, se não concorda com a escala, se não concorda com isso, mas estão recuando da greve. Essa é a informação que eu tenho da manutenção, tá certo? Então, tem vários colegas recuando, e eu não posso falar de todas as áreas, mas tem algumas áreas que isso está acontecendo, na manutenção. Então, a questão da paralisação total, aí eu vou fazer um posicionamento, que eu entendo ser o posicionamento da direção do sindicato, né, porque até a gente não entrou muito nessa seara. Eu acho que a paralisação total é tudo que o governo quer que a gente faça. Tanto é que, se o pessoal prestou atenção, soltaram uma resolução aí, publicaram uma resolução 217 no Diário Oficial, simplesmente ratificando a resolução 206. Aquilo na leitura dos advogados é provocação. Exatamente. É provocação para quê? Para a gente chutar o pau da barraca, parar tudo, e a CBTU, o governo vai ter a faca, o queijo e o doce de leite na mão para chegar lá no tribunal e pedir a majoração da multa, prisão de diretor e decretar a greve ilegal e abusiva. E aí a gente precisa deixar bem claro, gente, o que significa decretar a greve ilegal e abusiva. Cada um aqui precisa ter essa ciência. Se a justiça decretar a greve ilegal e abusiva, a nossa greve não pode ser mais feita. O tribunal manda voltar imediatamente, a gente não tem o respaldo legal para fazer a greve. E aí, aquilo que nos resguarda a lei
de que não pode ter demissão por greve legal, não pode demitir, greve é um direito legal. Então, se eu faço ela, a empresa não pode me demitir porque eu fiz a greve. Se ela é decretada ilegal e abusiva, eles podem demitir. E o que eu falei na última Assembleia, lá em São Paulo, o exemplo dos metroviários de São Paulo, demitiram 42 funcionários, entre diretores e funcionários da base. Então, eu não estou supondo, é uma realidade. E é por isso que a gente está identificando nas atitudes do governo as provocações, justamente para a gente cair nelas, cair em erro e aí fazer o que eles estão querendo. Por quê? Porque eles tentaram lá no tribunal decretar a nossa greve ilegal e abusiva. Eles tentaram majorar a multa. Eles pediram penalização para os diretores, responsabilização para os diretores do sindicato. Só que o desembargador não deu. Agora nós vamos tomar uma atitude aqui para dar isso para eles, porque aí não tem mais a questão do sindicato dar o respaldo, igual foi falado aqui pelo pessoal, né? Se a greve for decretada ilegal e abusiva, não há garantias que o sindicato possa fazer, né? A gente vai brigar, vai lutar, vai tentar aí se houver demissão, alguma reintegração, sim, óbvio, nós vamos lutar até o final, mas cada um sabe onde o calo aperta. Então, quando a empresa maliciosamente pode chegar e querer demitir pontualmente um ou outro, pedir demissão, não é nem a empresa, gente. A nossa luta, eu quero deixar bem claro aqui, não é com a direção da CBTU. A nossa luta é muito maior, a nossa luta é contra o governo federal. O presidente da República, o ministro Paulo Guedes, o secretário da desestatização, esses camaradas é que querem ver a gente pelas costas. Então a nossa luta está muito acima do presidente da CBTU, quanto mais o superintendente aqui. E eu não estou fazendo defesa de gestores aqui não, eu estou falando a realidade. Tanto é que quando a gente vai para as audiências, a CBTU pouco fala. Lá no Ministério Público, tinha uma pessoa da CBTU, o resto todo era do governo federal. Era BNDES, era a Secretaria de Estatização, era o Ministério da Economia, era a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado, mas da CBTU tinha uma pessoa que entrou muito e saiu calado. Então, para vocês terem uma ideia de quem é o nosso inimigo. Aonde está o nosso inimigo. E a nossa luta é muito maior do que a gente pressupõe, que é uma vontade de um gestor ou de outro aqui. Então a gente tem que assimilar isso e assumir as consequências de qualquer que seja a decisão da Assembleia. A gente quer que a Assembleia tenha uma decisão, e o que ela decidir aqui vai ser mantido, vai ser definido, vai ser aplicado, porém, as pessoas precisam ter informações para formar suas opiniões. E é isso que a gente está fazendo aqui. Porque a gente não quer que amanhã ou depois aconteça qualquer coisa e a pessoa, eu não sabia que podia acontecer isso, se eu soubesse eu tinha votado diferente. O sindicato, que aí muita gente gosta de apontar o dedo para o sindicato não falou isso, o sindicato não fez isso, mas a pessoa veio aqui, sabe, recebeu a informação e votou como votou. É isso que eu estou querendo dizer aqui, deixando bem claro para todo mundo aqui. A gente não está aqui, qualquer pergunta que fizer aqui, eu não tenho motivo nenhum para não responder a verdade. Pode ser feita, pode fazer aqui agora. O que a gente não quer é justamente isso, que nada seja omitido da categoria. Mas é porque não pode, porque senão vai ser Nós estamos num regime democrático de direito, é o Brasil. Se você sai fora disso, você vira marginal. Você está à margem da lei. Mas essa é a greve que a Assembleia aprovou. E salvo se a Assembleia aprovar por outra greve, é a greve que a gente vai manter. Ou suspender, dependendo do resultado aqui. Eu queria só, antes de qualquer outra coisa, até passar para mais alguém aqui, afirmar o seguinte: circulou um áudio aí, na COSOP principalmente, falando que teve reunião entre os gestores e o superintendente sobre essa proposta que ele fez aí, que 2 gestores foram contra abonar lá e não lançar os descontos. Isso não é verdade, tá, gente? Eu fiz um outro áudio aí falando isso. Quem passou essa informação não passou a informação correta, tá?
Não sei se teve reunião com os gestores, nem isso eu sei, e que não houve, pelo menos pelos próprios gestores, qualquer opinião deles isso. É só para deixar claro, esclarecer, né, porque as pessoas ficam tentando insuflar uma coisa ou outra que pode prejudicar o nosso movimento. Carlos? Ah, não, beleza. Aí? Hugo Kozop? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu tenho uma ponderação para fazer aqui. Eu acompanho e tenho acompanhado bastante a mídia, principalmente a da CBTU, recentemente, né, a página do Instagram. Eu sei que não é um termômetro, né, mas eu queria só deixar um registro aqui para toda a categoria. Né, nós vimos aí nos jornais, Jornal Nacional, jornais impressos, a grande parte da sociedade aplaudindo, e eu digo até que eu também aplaudi e continuo aplaudindo, uma categoria que são os médicos durante a pandemia. Eles não pararam, reforçaram seus efetivos, muitos até perderam a vida, infelizmente. E, de acordo com as reportagens que foram saindo, desde o início da deflagração da nossa greve, eu tenho acompanhado uma diminuição, né, uma intenção de diminuir o movimento, né? Afinal de contas, a gente está parando aqui hoje. Se eu estiver errado, alguém pode até me corrigir. Não é por aumento salarial, não é por manutenção de benefício, é pela simples e pura certeza de ter um emprego mês que vem, ano que vem. Então, eu volto a falar dos médicos para chegar na gente. Qual que é a diferença? É lógico que cada um na sua função, de um médico que não paralisou, né, que continuou trabalhando, prestando o seu serviço à sociedade, e de um empregado do Correio, de um funcionário da CBTU. Nós tivemos colegas nossos aqui que também perderam a vida, infelizmente, contraíram o vírus da Covid e perderam a vida. Então eu dou os parabéns para a categoria pelo simples e puro fato de não ter parado em nenhum dia, desde que nós tivemos conhecimento do vírus chamado Covid-19. E eu tenho uma pergunta a fazer, Romeu, que é o seguinte: no dia 17, quando está marcada a nossa próxima assembleia, o que pode ser trazido para a gente? Alguma resposta, alguma negativa, alguma positiva, alguma garantia? Porque todos que estão aqui, eu falo por mim, eu não quero um desconto no meu salário, mas eu não quero ter a incerteza que eu não vou ter emprego. Você consegue entender? Eu quero ter o meu salário e eu quero ter o meu emprego. Então, o que a gente quer é voltar a trabalhar, prestar o nosso melhor serviço para a sociedade, que é o que a gente já faz. Aqui a gente faz malabarismo com faca pegando fogo, e vocês sabem disso. Pessoal da manutenção, pessoal da segurança, pessoal das estações, todas as áreas. Se eu esqueci de alguma, o pessoal da Gomov, sempre rodando com efetivo abaixo do que de fato era o que deveria estar. Eu queria saber se no dia 17 nós teremos uma resposta ou da empresa, ou do governo federal, ou de quem seja. Nem seja um documento, alguma coisa nos garantindo que nós teremos um diálogo, nós teremos uma abertura. Porque se a gente simplesmente ficar esperando, né, a privatização chegar, a gente vai ser pego, o ladrão vai entrar. Infelizmente, o França já chamou a atenção aqui, daqui 3 meses já está agendado o leilão, já está tudo encaminhado. Então, o que a gente quer aqui, a gente não quer prejudicar a sociedade de forma alguma, né? Em nenhum momento a gente não vangloria disso, de estar paralisando e a sociedade está sendo prejudicada por isso. A gente quer só voltar a trabalhar e ter certeza que nós teremos nosso emprego. Esse é o único motivo que a gente está paralisando. E é só isso. Obrigado. Valeu, Hugo. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Pedro, sou da manutenção, diretor do sindicato. Queria começar dizendo os riscos, né? A gente precisa ter clareza do que a gente está fazendo. Manter a greve significa ter corte no salário. Isso vai acontecer. Mas, dando a minha opinião, foda-se. Nós temos que entender o mal maior que está para vir.
Vou dar o meu exemplo. 1.700 salário na carteira. Aí tem a consignação, o empréstimo pessoal, a porra toda. Se cortar, eu tô fudido mês que vem. Vai me apertar muito. Mas antes da CBTU eu trabalhava no telemarketing. Ralava pra caralho pra ganhar R$800. Já tava fudido. Se privatizar aqui, meu irmão, eu tô ferrado. Porque são 14 milhões de desempregados no Brasil. Tem mais gente no mercado informal do que no mercado formal de trabalho. A situação tá dura. Querendo ou não, ser empregado da CBTU me traz uma segurança tamanha. E eu acho que, assim, existe um risco muito grande da privatização. Por isso eu acho que fico até feliz de ouvir mais colegas falando que topam bancar a greve. Agora, nós temos que ter responsabilidade. Não dá pra gente vir aqui votar a greve e amanhã, com medo do corte, eu meter um atestado de 15 dias para não cortar meu salário. Porque aí eu estou prejudicando meu colega. Não dá para eu votar pela greve e amanhã mudar de opinião e decidir trabalhar. Porque aí eu estou fudendo com o meu colega. Não dá para eu votar a greve aqui e fazer uma escala da minha cabeça. Igual está acontecendo. Tem viagem de trem atrasando. Tem estação que está abrindo fora do horário. Tem gente que está fazendo escala diferente do que foi acordado. Isso aí, companheiro, nós temos que ter organização, compromisso entre nós. E eu gostaria que cada um olhasse aqui, um para o outro mesmo, porque é nós que vamos nos fiscalizar. Isso aqui não dá para o sindicato estar em todas as áreas, todos os momentos, sabendo o que está acontecendo. É um compromisso nosso que a gente está assumindo. Havia um receio da direção do sindicato, inclusive, sobre a disposição da categoria de manter a greve ou não. Para mim está claro, pelas falas, pelas conversas, que a categoria topa manter a greve, mesmo com o risco de corte. E eu acho que diante disso, o melhor é a gente trabalhar para manter. Vamos chegar dia 17, é um prazo que a gente estima que o TRT vai dar uma resposta. Porque teve uma negociação do TRT que o governo federal e estadual estavam. A gente estima que no dia 17 vai ter uma resposta. Além disso, dia 21, aí é o prazo final, que o Ministério Público do Trabalho deu para o governo federal e estadual dar aí uma resposta. Então a gente tem essas duas datas. O dia 17 é uma possibilidade, o dia 21 é certo. A resposta da empresa pode ser uma resposta direta, objetiva, ou pode ser uma resposta evasiva, ou pode ser uma resposta no sentido de assim, não tem proposta para os trabalhadores e a demissão. O que eu quero dizer? Nós não podemos queimar todos os cartuchos agora. Pode ser que daqui a 2 semanas a gente tenha que chutar o pau da barraca e pôr para fuder. Então eu acho que a gente tem que entender que nós vamos ter meses de luta. Nós não vamos resolver hoje o nosso problema. E eu sei que isso é complicado, porque eu fico ansioso também, eu fico, às vezes, até meio desnorteado. Querendo que a coisa se resolva rápido, mas essa é uma das sacanagens que esse governo faz com a gente. Coloca uma pressão fodida em cima da nossa cabeça, uma incerteza fodida na nossa cabeça. Então eu acho que assim, e aí eu vou dizer para os companheiros do PSG, por que não parar tudo agora? Porque a nossa greve vai ser julgada legal, pode ter demissão, pode ter um monte de coisa que vai enfraquecer a nossa greve. Agora, se não parar tudo, eu vou sair da greve. Vamos ter um pouco de união, pensamento coletivo. Nós não podemos, ou é a minha opinião ou não é. Eu acho que a gente deve manter a greve na escala que está proposta, aguardar o dia 17, o dia 21. Esse dia nós vamos ter mais condição de avaliar o que é que o governo está de fato pensando para a gente. Com base nessas informações, nós vamos fazer uma nova assembleia e avaliar. Pode ser que chegue um momento, pessoal, que nós vamos ter que parar tudo e por tempo indeterminado, porque se chegar a hora que é ou um emprego ou nada, nós vamos, não tem para onde ir. Não acho que o momento é agora. Mas, enfim, para concluir, que eu acho que já falei demais, queria sugerir, né, dar a minha opinião, a gente manter a greve na escala mínima, aguardar o dia 17, o dia 21, e a gente ir acompanhando aí agora. Para isso acontecer, nós vamos ter que ter um nível de compromisso maior com a greve e com os nossos colegas de trabalho. Não dá para a gente votar uma coisa aqui e fazer outra, meter atestado, avacalhar o trem. Temos que fazer a coisa no ponto certo. Pessoal, vou falar bem rápido. Olha só, concordo com tudo que o Pedro falou aqui,
algumas coisas que as pessoas falaram eu tenho acordo, outra não. O pessoal do PSD eu converso bastante. Eu acho o seguinte, que a única forma tem de parar tudo é encerrar essa greve, porque eliminar a decisão é sobre essa greve, a gente convocar nova assembleia, temos a assembleia aí, dia 17, e a partir de lá chamar uma nova greve, que aí vai ser outra liminar, outra briga, outra notificação, outra multa, vai ser tudo novo. E eu acho que a gente tem que, e não pode descartar essa possibilidade. Por último é o seguinte, gente, eu estou de férias desde o dia 2, então eu acho irresponsabilidade minha votar um negócio e as consequências eu não vou sofrer. Então é por isso que eu vou me abster aqui da questão da greve, porque nesse período eu não vou ter desconto. E eu acho que tem que ter muita responsabilidade com quem vota, porque você não sofre as consequências, mas o companheiro de trabalho sofre. Valeu, Paulo. Ô, gente, vamos acelerar, tá? Agora, porque o pessoal vai pegar serviço. Gente, boa tarde. Jogo rápido aqui. Tem recebido algumas reclamações do cansaço que é a greve, né? Fala sério, quem é que queria estar aqui hoje, sexta-feira, chovendo, numa assembleia, para poder discutir a questão da greve? Ah, vão parar tudo, chega, parou, para tudo, não para ninguém. Gente, greve é jogo de xadrez. Nós estamos em xeque. A gente mexer uma peça só errada nesse momento, é xeque-mate. É a população contra a gente, é o judiciário contra a gente. E até quem nos apoia, dependendo do que for feito, vai vir contra a gente. É hora de agir com inteligência. Se for para continuar, vamos continuar a greve? Vamos, tá cansativo pra caramba, não é só para mim, nem para o outro, é para todo mundo. Sexta-feira queria todo mundo estar com a família agora, e não tá, nós estamos aqui decidindo o futuro do nosso emprego. Vamos parar tudo. Tem uma liminar, tem multa que pode ser majorada, tem gente que pode perder o emprego. Não estou falando só dos diretores sindicais, não. Estou falando de gente que está na base. Qual que vai ser a reação do sindicato se alguém aqui for demitido? Mas a gente consegue brigar, com certeza, nós estamos aqui para isso. Mas até resolver a questão de quem foi mandado embora, o que nós vamos fazer? Quem é que vai colocar comida na mesa daquele cara? Ou daquela mulher que foi demitida? Então a nossa ação aqui ela tem que ser com responsabilidade. Eu apoio a continuidade da greve, nos termos que ela está hoje, até a Assembleia do dia 17, em que nós poderemos tomar outros direcionamentos. E essa é a minha opinião, e estamos juntos, gente. Valeu! Zé Luiz? É o Kennedy. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kennedy, eu sou maquinista há 15 anos. Na Gomov são 120 maquinistas. Hoje tem 3. Se tirar o Daniel, só eu e o Jaime. Então, a presença de maquinistas aqui é muito baixa. E os maquinistas, vocês sabem, ou quem não sabe, faz greve e comanda a greve. Eu vejo na nossa área lá um cansaço e concordo com o Romeu, concordo com alguns colegas que falaram aqui. Há momentos que a gente tem que avançar e há momentos que tem que recuar. Eu acho que o ideal nesse momento seria a gente encerrar essa greve, como o Pablo disse, e depois lá na frente, no dia 17, a gente iniciar uma nova greve para nos resguardar juridicamente. Eu não estou falando em nome da Gomov, mas a ausência da maioria absoluta dos meus colegas aqui indica uma dificuldade enorme de estar aqui e no dia a dia a gente está convivendo, a gente está vendo como que a escala mínima ela não surte um efeito desejado. Se for para radicalizar, o maquinista está junto, mas a escala mínima não nos atende. Mas para radicalizar, a gente tem que estar dentro da lei. A gente pode radicalizar de qualquer jeito. Então, eu acho que a minha opinião deve convergir com grande parte dos meus colegas que não estão aqui, que é no sentido de suspender essa escala mínima, suspender a greve e depois a gente iniciar um novo processo de greve, conforme o Pablo disse mesmo. Então, essa é a minha opinião de suspensão da greve mesmo. Obrigado, Kim. Pessoal, vamos acelerar aqui, porque tem um pessoal que vai pegar serviço agora às 16 horas, né? Só respondendo, para ficar bem claro o que o Pedro falou, mas o dia 17, nós estipulamos o dia 17, porque nós estamos calculando, não tem garantia nenhuma, de que a gente vai chegar lá no dia 17 e tem alguma resposta. Nós estamos calculando pelos prazos legais que pode ter
uma resposta até lá. Porém, volto àquilo que eu falei lá atrás, que os próprios advogados falaram. Devido a esse problema de recesso do judiciário, esses prazos podem não acontecer conforme nós prevemos. Quem colocou o dia 17 foi o sindicato. Foi através dos prazos que a gente entendeu que poderia chegar lá no dia 17 e ter uma resposta do tribunal, lá no TRT, onde a gente teve audiência. Né? Porque, lembrando, nós estamos em duas instâncias. Nós estamos no Tribunal Regional do Trabalho, discutindo a greve, e nós estamos no Ministério Público do Trabalho, discutindo qual vai ser o destino dos trabalhadores. Essa do Ministério Público do Trabalho tem um prazo até o dia 21 de janeiro para o governo responder. Hoje a gente juntou no processo lá dentro do Ministério Público os questionamentos que a gente tem, que a gente recebeu, para levar para o governo federal. E o governo federal vai ter até o dia 21 de janeiro para responder. Essa tem um prazo que foi definido pelo MPT, pelo Ministério Público do Trabalho. Essa sim. Agora, o dia 17, pode ser que a gente chegue aqui e fale, gente, ainda está no prazo, a empresa está no prazo, o governo está no prazo, não tem nada. Infelizmente é isso que pode acontecer devido, porque se tivesse uma tramitação normal do processo, se não fosse o recesso do judiciário, a gente poderia afincar uma data, falando, não, os prazos é esse, mas é isso. Mas a gente não sabe, até se o desembargador não vai delegar para outro desembargador responder, porque a gestão, a estrutura do TRT mudou agora no início do ano, o desembargador que respondeu no nosso processo não é mais o vice-presidente, trocou. Então tem uma série de coisas institucionais lá do tribunal que pode ocorrer e atrasar a resposta. Então a gente não tem garantia nenhuma do 17. Então bom, isso é só para responder, tá, gente, o questionamento. Dia 21 sim tem um prazo. Bom, a gente ficou claro aqui que a gente tem 2 encaminhamentos, em vez de um. Um é pela manutenção da escala mínima, pelo menos até o dia 17, né? E o outro é pela suspensão do movimento e chegando no dia 17, tendo alguma coisa não, a gente toma um novo encaminhamento. Tem essas duas propostas. Está claro isso, gente? Oi? Repetindo. Presta atenção nas duas encaminhamentos que a gente tem aqui. O pessoal está falando que o pessoal está querendo colocar a proposta ali de parar tudo. Então tem a proposta de parar tudo também, tá certo? Então a gente vai por ela também. Então são 3 propostas. Eu vou colocar por ordem aqui, né? Primeiro a proposta de suspender o movimento até o dia 17. Assembleia 17, dependendo do que acontecer, na Assembleia 17 a gente reavalia o que a gente vai fazer dali para frente. A suspensão seria a partir de 0 horas de sábado para domingo, tá? Se passar. Ou seja, não é amanhã não, amanhã continua a mesma escala, aí a 0 horas, sábado para domingo, volta a funcionar. Então domingo estaria funcionando normalmente a operação. Tá certo? Essa é a proposta. Está claro essa proposta? E a segunda proposta é manter a greve como está, escala mínima, até o dia 17. No dia 17 fazer uma avaliação como é que vai ficar, se vai continuar, se vai suspender, se vai parar tudo, o que vai acontecer. Uma nova avaliação. Essa é a segunda proposta. Terceira proposta, parar tudo já agora de imediato. Beleza? Suspender a primeira proposta. Primeira proposta que eu vou colocar aqui em votação é a de suspensão. Até o dia 17. No dia 17 a gente já faz uma reavaliação do movimento e se vai retomar a escala mínima, se vai parar tudo, o que vai fazer. A gente chega no dia 17 não tendo greve, nem escala mínima. A segunda proposta, manter a escala mínima até o dia 17, no dia 17 refaz uma avaliação e dali a gente decide em Assembleia qual vai ser os andamentos dali para frente. E a terceira proposta é parar tudo. Beleza? Os riscos de parar tudo, eu acho que está claro para todo mundo aí, né? Então eu acho que não tem dúvida. Alguém tem dúvida dos riscos de parar tudo? Então tá bom. Então, no regime de votação, eu queria até ver se fica bem dividido, gente. A gente separar quem é contra, quem é a favor, não vai com nada, para a gente poder contar. Então, se ficar bem.
Manda levantar a mão primeiro, só pra gente registrar. Não, mas a gente vai poder... Então eu vou colocar, eu queria só que o pessoal continuasse um pouquinho aqui, gente, para a gente poder registrar a votação nesse primeiro momento, para a gente ter uma ideia de quantos vão votar a favor. Tá? A primeira ponto que eu vou colocar é a suspensão do movimento. Peraí, não coloquei não, peraí. Vou colocar, estou esperando só o trem passar, eu vou deixar bem claro. Se suspender, é como se a gente estivesse encerrando. Aí, dia 17, a gente pode iniciar um novo movimento de greve. Tá certo? Inclusive parando tudo. Se não tiver resposta. Né? Então é o seguinte, em regime de votação, quem é a favor da suspensão do movimento e a Assembleia para o dia 17 para reavaliar o movimento? Eu acho que vai precisar, vai não? Vai não. Quem é contra? Espera um pouquinho, segura aí. Segura aí quem é contra. Quem é contra é quem é a favor de manter a greve, né, gente? Aí seria por óbvio. Não, mas eu vou colocar em votação. Porque tem a proposta 3. Porque vai ter a proposta 3 de parar tudo. Quem é contra é por não suspender o movimento. Quem é contra a primeira proposta? Você quer que continue o movimento? Então você levanta a mão agora. Porque essa quem não concorda com a suspensão do movimento, levanta a mão. Quem não concorda com a suspensão da greve. Beleza? Quem se abstém? Ok. Eu não votei, eu votei pela abstenção. Aqui, agora eu vou colocar a segunda proposta. A terceira proposta. Quem é a favor de parar tudo, por favor, se manifeste. Quem é a favor? Parar tudo. Não, mas a pessoa está informada, né? A pessoa que recebeu a informação tem direito. Beleza? Quem é contra parar tudo? Quem é contra parar tudo? Eu preciso saber. Quem é contra parar tudo? Nesse momento, tá, gente? Nesse momento agora. Isso aí, bem claro. Nesse momento parar tudo, quem é contra? Beleza. Quem abstém? Então passou, gente. Nós estamos suspendendo o movimento a partir de 0 horas de domingo, sábado para domingo, né? Domingo retomando o trem aí no horário de domingo, tá? E o Daniel vai passar mais algumas informações. Categoria de parabéns, tá? Vai dar certo.